Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da NutriBio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Trago aqui uma pessoa especial, são todos especiais, como é óbvio, mas alguém que nos vem falar sobre os nossos direitos e realmente acredito que isso é especial, efetivamente. Estarmos munidos de informação correta e realmente sabermos onde nos queremos colocar, como nos podemos posicionar, é sem dúvida fundamental. Mas já lá vamos. Começo por agradecer à Câmara Municipal de Oeiras porque me deixa gravar estes episódios deste local tão bonito. Obrigada à Câmara, realmente não é demais dizer que me sinto uma privilegiada de gravar neste sítio tão bonito, tão cheio de história, de presença, e agradecer à marca que nos tem apoiado nesta segunda temporada, porque realmente é uma mais-valia para todos nós. Para mim, porque me deixa neste lugar de alegria a gravar-te estes temas, para ti, porque também acredito que é com alegria que recebes todos estes convidados, todas estas partilhas. Portanto, obrigada NutriBio. A minha sugestão desta semana vai aqui para um creme esfoliante. Tenho-te apresentado aqui cosmética natural e vou trazer este. Qual a particularidade deste esfoliante natural? Bom, para além de ser natural e de eu privilegiar, porque já sabes que a nossa pele, sendo o maior órgão do corpo, também beneficia ao receber substâncias que são naturais, que são extratos retirados de substâncias da natureza. Portanto, para além disso, acredito que é sempre bom estarmos a nutrir-nos com as vitaminas certas, as substâncias certas, menos sintetizados, que já é tudo tão quimicamente cheio. E aqui, o que é que nós temos aqui? Para já dizer que as partículas esfoliantes são finamente moídas, vêm da semente do alperce, imagina, o carocinho, não é? A semente do alperce e ao ser moída finamente traz essas partículas que, lá está, vão esfoliar a nossa pele, abrindo os poros para depois ser nutrida com os restantes elementos que temos aqui, como por exemplo ácido hialurónico, vitamina E, extrato da flor de hibisco, extrato do espinheiro marítimo, entre tantas outras substâncias. Ou seja, esfolia, hidrata, acaricia, suaviza a nossa pele, a nossa textura. E por todas estas razões e por tantas mais, fica aqui a dica de um bom esfoliante. É sempre bom. Eu, pelo menos, sou sempre suspeita, mas lá está, vocês sabem que eu gosto de produtos naturais, portanto, para mim é com sinceridade que vos apresento. Onde encontrar este produto? No site da NutriBio. Basta entrares em www.nutribio.pt e lá tens um motorzinho de busca e podes colocar Gentle Face Exfoliator ou outro produto que venhas a procurar, eventualmente que já tenha apresentado noutro episódio. Aproveita o meu cupom de desconto, LISA15. E este vai aqui para a nossa convidada e agora sim, Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Rita Rocha, mas agora vamos deixar-nos de doutora. Rita Rocha, a única mentora jurídica em Portugal, licenciada em advocacia, não sei se diz-me propriamente assim. Direito, obrigada. E também sei que é mestrada em e-commerce. Sim, não sei se fiz também uma pós-graduação em e-commerce, exato. Exato, e tem sido uma mulher muito ativa nas redes no que toca realmente a ensinar o português, neste caso, mas não só, a saber exercer os seus direitos, que é algo mesmo fundamental e principalmente, este vai para si, antes que me esqueça, ficou ele na mão, e realmente o português conhece muito pouco dos seus direitos, é um povo muito passivo, como nós temos visto em tantas coisas que se anunciam e que nós, se calhar até nos queixamos, mas sentados no sofá, falamos, mas pouco agimos. E, portanto,
vir alguém com todo o fundamento, que sabe a Constituição, que sabe desses direitos e ensinar-nos, acredito que é mesmo uma mais-valia, que às vezes ainda não estamos despertos para isso, mas é importante trazer essa voz e, portanto, muita gratidão por vir à nossa voz trazer a sua voz. Não, obrigada eu, porque tem sido uma viagem extraordinária. Eu acho que aquilo que é mais compensador é mesmo transformar a vida das pessoas, porque as pessoas de facto não sabem rigorosamente nada sobre os seus direitos, não fazem a mínima ideia do quanto isso as prejudica no dia a dia, não fazem ideia do medo que isso acarreta, e tem sido extraordinário ver a diferença das pessoas a partir do momento em que começam a aprender, que têm até as coisas mais simples, porque não me passava pela cabeça que não soubessem coisas muito, muito, muito simples, e a transformação é imensa, até mesmo a nível do posicionamento, no seu trabalho, na família, com os amigos, enfim, a todos os níveis. As pessoas de facto experimentam uma transformação muito interessante. E é realmente, eu consigo perceber da minha própria experiência pessoal, por exemplo, e não querendo entrar muito por aqui, mas até depois mais tarde até pode surgir este tema, por exemplo, no momento do parto. Eu sou mãe de 6, a primeira vez que eu, há 19 anos, fui, entre aspas, para o hospital, não é? Nesse sentido de ter o parto, nós obedecemos cegamente a tudo o que nos dizem, não é? Nós não questionamos o profissional de saúde que lá está, porque acreditamos que eles é que sabem e que é para o nosso bem. Mas até neste ponto, até nesta situação em específica, conhecer os nossos direitos traz-nos um posicionamento diferente, uma confiança diferente, uma expressão, porque em vez de abafarmos a voz, até naquele momento nós podemos trazer a nossa voz. E a partir do momento que, sem saber da Constituição e dos meus direitos, mas eu comecei a perceber, espera aí, mas eu não quero isto, eu quero outra coisa, e quem é que está, desculpem a expressão, mas quem é que está a parir ali? Sou eu, não é? Então eu comecei a colocar-me noutro lugar, e isso trouxe-me confiança, e isso fez muitas vezes levar-me a um parto diferente, em que foram os profissionais de saúde que se ajustaram àquilo que eu estava a querer vivenciar, porque efetivamente quem estava no momento de parto era eu, e nós sabemos, não é, que a grande maioria das mulheres submete-se à melhor das intenções dos profissionais, mas ainda assim são a visão deles e não a nossa. E naquele momento, por exemplo, neste contexto, se nós soubermos os nossos direitos, se nós soubermos o que é que também queremos, efetivamente temos voz, não é? Por exemplo, as pessoas estão muito habituadas a deixarem os outros decidirem por si. E, portanto, mas isto também é preciso contextualizar, porque o mundo mudou muito nos últimos anos. E evidentemente que se nós, se calhar, há 20 anos atrás tínhamos um determinado grau de confiança nas instituições e nas pessoas, hoje não se pode dizer a mesma coisa, não é? Como é lógico, e portanto tudo isto há uma transformação social, política, etc., que faz com que evidentemente também não se possa ter este grau de confiança como estaria a sociedade habituada a ter há muitos anos atrás. Por outro lado, também há esta questão das pessoas terem muita facilidade em transferir as suas decisões para terceiros, portanto, preferem que sejam outros a decidir por eles. Não só porque confiam, mas também porque não querem depois assumir a responsabilidade das suas escolhas, porque qualquer escolha tem depois consequências, como é lógico. E depois também há o facto de não fazerem a mínima ideia que têm direitos, e os direitos são nossos, são individuais, portanto não são os outros que vão exercer os nossos direitos por nós, somos nós que temos que exercer os nossos direitos, e o facto das pessoas não conhecerem os direitos que têm, evidentemente, também faz com que se anulem, por assim dizer. Completamente. E por isso, isto para mim é preocupante, porque a sociedade não valoriza minimamente a sua dignidade, portanto as pessoas não valorizam a sua dignidade enquanto ser humano. Gostam muito de vir para as redes sociais, dizer isto, aquilo e aquilo outro, e usar chavões e muitas frases de propaganda, etc., mas na verdade não valorizam a sua dignidade enquanto ser humano. À mínima coisa deixam-se tratar como lixo humano, como eu costumo dizer, porque não conhecem os seus direitos, têm uma facilidade extrema em, como não os conhecem, deixar que alguém decida por eles, e não valorizam a dignidade, a sua dignidade enquanto ser humano. E eu ainda usaria acrescentar
no meio de tudo o que estava a dizer e só nesse seguimento, nem sequer têm o pensamento crítico, não é? Portanto, não conhecem, mas também muitos nem se dão ao trabalho de ir buscar essa informação. Não têm essa consciência, nem sequer têm essa curiosidade. Eu tive uma aluna que me disse uma coisa muito interessante, que é, aliás, um dos destaques dos nossos testemunhos, em que ela disse, a certa altura, logo nas primeiras edições do Master em Direitos Fundamentais, que é uma formação que eu disponibilizo desde 2021, em que ela disse que nós nem sabemos que não sabemos. Exato. Portanto, se as pessoas não sabem, não têm curiosidade nenhuma, não há nada que lhes desperte a atenção. E eu achei aquilo muito interessante, foi um dos primeiros testemunhos, logo na segunda ou terceira turma, e eu achei aquilo muito interessante, e isto é sintomático, isto define muito bem a falta de consciência. Essa falta de consciência, evidentemente, não é culpa diretamente das pessoas, não é? Mas é culpa de um sistema que fomentou a ignorância na sociedade, como, vamos lá, normalizou a ignorância. Porque essa ignorância também dá jeito, não é? Dá jeito a quem está num cargo de poder. Uma pessoa que não tem consciência dos direitos que tem, que não sabe valorizar a sua dignidade, não se sabe impor, que não sabe dizer que não sabe, enfim, no fundo, usar aquilo que são as ferramentas que garantem a sua dignidade enquanto ser humano, é uma pessoa muito fácil de manipular, de subjugar. É muito fácil de subjugar. Oh, Rita. Repare, se alguém lhe dissesse o parto vai ser assim, porque é assim, porque nós estamos a dizer, porque o médico diz, porque não sei o quê, portanto, se calhar isso não é irrefutável. Exato. Não é de pôr em causa. Pronto. E a culpa não é, evidentemente, do povo português. A culpa é de quem governou durante muito tempo, que, repare, isto é uma coisa muito interessante. Portugal passou do regime político em 1974 e depois em 76, com a aprovação da Constituição, passou de um regime em que não havia o reconhecimento dos direitos, liberdades e garantias aos cidadãos para um regime livre, uma democracia, em que se reconhecia aos cidadãos os seus direitos, liberdades e garantias. Então, portanto, é nisso que se traduz a democracia, o reconhecimento aos cidadãos dos seus direitos, liberdades e garantias. E é muito interessante este paradoxo porque Portugal passou a ser um país livre, não é? Mas as pessoas não conhecem os direitos que têm. Exato. Portanto, não usam essa liberdade. É só isto. É muito verdade, simples. É verdade. Coisas tão simples no fundo, mas lá está, de serem observadas. Não tem nada a ver com estudar direito. Não tem nada a ver com estudar sim. direito. Rigorosamente nada a ver com estudar direito. Tem a ver com saber viver em democracia. Para que é que quer ter direitos se não sabe quais são? E quem falou, não os usa. Exato, e quem falou no parto fala no dia a dia, em todos os contextos. Em qualquer situação. Desde o entrar numa loja, o entrar num restaurante, o entrar em qualquer estabelecimento, levar os filhos à escola. O contrário disto, certo? Da sociedade em que vivemos, do Estado em que vivemos, é a ditadura, certo? Certo. Portanto, não vive numa ditadura, certo? Então vive numa democracia, correto? Correto. Então, mas não usa os seus direitos? Desconhecem os seus direitos, não sabe quais são, não sabe como é que se posiciona, não sabe como deve agir. Não faz sentido. Rita, eu quero muito trazer isto para um contexto prático e, portanto, já vamos aqui, mas antes que me escape, deixe-me só pedir, apesar de já estarmos, se calhar, com 10 ou 15 minutos, não sei, não importa, é quando é, quem é a Rita? Eu gostava muito que trouxesse aqui a mulher, apresentou um bocadinho de si nas redes sociais, eu gostava que também trouxesse isso, porque acho que também é apresentar-se do lado humano e do lado que também a ajudou a ser a mulher que é, no que quiser trazer, mas assim brevemente ou demorando-se, onde sentir, traga um bocadinho de quem é a Rita, para as pessoas lá em casa sentirem a Rita, conhecerem a Rita e depois sim, vamos avançar para a prática. Eu considero-me uma pessoa muito resiliente e que de facto eu acho que a minha história de vida trouxe-me até onde eu estou. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se calhar o meu percurso de vida foi um percurso muito sinuoso, cheio de obstáculos que eu sempre ultrapassei e fui sempre ultrapassando, mas isso trouxe-me uma experiência, uma sabedoria que eu hoje consigo passar àqueles que fazem formações comigo, quer ao nível da comunicação, quer ao nível da postura, enfim.
E por isso eu gosto de me ver como uma pessoa, antes de mais nada, muito resiliente e considero que é importante também partilhar a história que está por trás da pessoa para que a minha audiência também perceba, se identifique com alguns episódios e perceba que se eu conseguir, qualquer um consegue, certo? Porque eu não tenho poderes sobrenaturais. E portanto, eu diria que um dos episódios mais marcantes da minha vida foi provavelmente quando fiquei sozinha em 2009, com 3 filhos muito pequenos, que na altura tinham 18 meses, 2 anos e meio e 5 anos, e fiquei completamente sozinha, na miséria, não tinha dinheiro, não tinha... Na altura em que fiquei sozinha fiquei sem luz em casa, levaram-me o carro, não tinha dinheiro nenhum e não trabalhava, porque eu tinha tido uma filha há 18 meses e não estava a trabalhar, e, portanto esse foi um ponto de viragem. Eu não fiquei sozinha, portanto eu fiz por ficar sozinha, não fui abandonada, eu fiz com que me abandonassem, porque eu não queria deixar a minha casa. E esse foi um ponto de viragem, e depois daí para a frente foram de facto 10 anos, 12 anos muito complicados, mas complicados no sentido de que houveram sempre etapas que foram sendo ultrapassadas, e eu sou uma pessoa que demora muito tempo a decidir, mas depois quando decido raramente volto para trás. E estabeleço sempre objetivos, vou sempre estabelecendo objetivos. Eu creio que foi isso também que me ajudou-me obviamente a ter uma licenciatura que nunca tinha feito uso dela até àquela altura, não é? E que depois também me valeu ali, se bem que eu acho que se não tivesse ido exercer a advocacia também tinha ido trabalhar para outra coisa qualquer, não é? Mas valeu-me. E depois foram anos muito complicados, porque enfim o nosso sistema é muito imperfeito, também tem a ver com a conjuntura política destes últimos 40 anos, o Estado sempre a intervir na vida das pessoas, uma perseguição constante às mulheres, e atenção que eu não sou feminista nem nada que se pareça, mas uma perseguição muito feroz às pessoas que vivem situações de violência doméstica, e reforço mais uma vez o Estado sempre a meter o nariz onde não é chamado. Porque a Rita viveu violência doméstica. Portanto, antes de fazer para ser abandonada... Eu vivi uma situação de violência doméstica, aliás, o agressor foi acusado nas duas vertentes. Naquela altura, em 2010 ou 2011, até era raro haver uma acusação do Ministério Público na vertente física e vertente psicológica, portanto foi uma acusação muitíssimo bem feita, com base nos factos todos que foram denunciados, que não fui eu que denunciei. E até, pronto, evidentemente não fui eu que denunciei e nunca denunciaria, porque lá está, cada um sabe de si, cada um sabe como gera a sua vida, mas o que é facto é que depois o sistema não e até hoje o sistema não protege as pessoas, não garante a segurança das pessoas. Neste caso as pessoas são as mulheres. Eu acho que estamos em julho e há já 9 ou 10 mortes diretamente atribuídas a questões de violência doméstica. Houve ainda há pouco tempo uma senhora que tinha apresentado 14 queixas e que acabou por ser assassinada, e portanto, e repare, eu estou a falar de uma situação minha que foi em 2010, nós estamos em 2024 e as coisas continuam neste estado, e depois há toda uma mentalidade deturpada, muito errada, que ostraciza as mulheres claramente. E então, se elas tiverem filhos, muito pior. Por isso, eu não me canso de dizer isto e não me canso de repetir isto, porque acho que nem as mulheres, nem os filhos estão protegidos. Nem pensar. Também, só por isso é que eu digo que nunca faria queixa. Exato. Certo? E até me chateei com a pessoa que fez a denúncia. Já agora, e já que estamos a pegar neste tema e que realmente é tão importante, e como estava a dizer muito bem, ainda à data de hoje são tantos os casos e tristemente acontecem. Para quem está a ouvir, para quem é mulher, para quem é jovem e presenciou e sabe que, por exemplo, a mãe, a tia, a avó, alguém que conhece, uma amiga, é vítima de violência doméstica,
o que é que podem saber sobre direitos, pelo menos 2, 3 que lhe venham agora, que realmente podem ser passos determinantes ou pelo menos iniciantes para começar a mudar aqui qualquer coisa? Só há um remédio para uma situação de violência doméstica, é que a pessoa que está nessa situação decida sair dela. É como a toxicodependência. Aliás, eu estive num podcast em janeiro, se não me engano, e ela disse-me que, a minha anfitriã disse-me que até inclusivamente existiam estudos que comprovam isto e eu não sabia. Portanto, e eu repito, o primeiro passo nunca é de terceiros, é sempre do próprio, porque a violência doméstica é como a toxicodependência e a pessoa tem que decidir sair daquela situação. Depois eu acredito que qualquer pessoa que tenha saúde e que saiba fazer o que quer que seja, consegue sair de uma situação onde é claramente refém. E eu não gosto de me focar nos direitos, porque em Portugal as pessoas que vivem situações de violência doméstica não são, regra geral, não são protegidas pelo sistema. Não quer dizer que não tenham direito a apresentar uma queixa, não quer dizer que não tenham direito a pedir até proteção, não quer dizer que não possam pedir um dispositivo de alarme, uma medida cautelar de afastamento do agressor. Todas as pessoas podem fazer isto, mas eu gosto de me focar naquilo que a própria pessoa pode fazer e que é mais útil do ponto de vista prático. Lá está, e como estava a dizer há pouco, por exemplo, a tal mulher que acabou por ser morta, tinha pedido ou tinha colocado... feito 14 queixas. Ou 14, exato. Eu não estou a dizer que a polícia não funciona, ou que é má, ou que é boa, não estou a dizer nada disso. Que efetivamente... Eu estou a dizer que, sinceramente, nestas situações, o foco deve ser naquilo que eu posso fazer por mim, independentemente, obviamente, vamos lá ver, do agressor em questão, porque todos nós sabemos qual é o grau dos agressores, nós é que vivemos com eles, certo? Exato. Então, todos nós temos consciência se é um agressor de um grau que não tem qualquer tipo de limites, se é uma pessoa que tem até dependência de substâncias e que facilmente se altera, se é um perseguidor, enfim, há muitas situações, mas eu gosto de me focar naquilo que a pessoa que está envolvida pode fazer por ela. É um excelente, sim, é um excelente conselho. Não quer dizer que não vá fazer queixa, não quer dizer que não vá pedir proteção, não quer dizer que não procure mecanismos, mas acho que antes de mais nada começa por decidir sair daquela situação, ter sempre um plano para sair dessa situação, sobretudo se tem filhos, porque não conto com rigorosamente nada, muito menos do Estado. Aliás, conto com muita resistência, conto com muita ostracização, conto com até muita perseguição. Eu posso lhe dizer que na altura eu contactei uma entidade na minha ingenuidade naquela altura e enviei um e-mail, foi a única coisa que eu fiz em termos de pedido de ajuda, que é uma entidade não governamental, portanto não tem nada a ver com o sistema judiciário nem nada, e enviei um e-mail e até hoje ainda estou à espera que me respondam. Portanto, eu não vou dizer aqui quem é essa entidade, mas digo que não vale a pena, essa é a minha experiência. Claro. Se quiserem, experimentem, vejam. Eu gosto de me focar naquilo que a pessoa pode fazer. Então, e só para deixar assim um bocadinho mais também desse lado prático a quem está a escutar, portanto, primeiro decidir. E realmente... Não há ninguém que a faça decidir sair dessa situação. E que outros passos, mais um ou dois, é que a pessoa pode, claro que é sempre subjetivo, como estava a dizer. Muito importante a casa, porque as pessoas têm que ter uma casa para morar, e é uma das grandes aflições das pessoas que vivem estas situações, porque a pessoa vê como escape sair, fugir, não é? Portanto, e o sair significa deixar a sua casa. E eu acho que a casa é algo que nós devemos sempre pensar em preservar até onde for possível. Mas eu repito, isto depende também das características do agressor, não é? Eu posso dizer, por exemplo, eu nunca disse, mas posso dizer também que houve, a certa altura, já anos depois desta situação, porque depois sofri várias queixas, não é? Fui arguída várias vezes
em retaliação. E um dia lembro-me que estava a ser ouvida, e a senhora procuradora foi extraordinária, porque foi a única pessoa de facto que teve ali que me marcou nestes anos todos, e que me disse, portanto eu já era talvez a quarta ou quinta queixa em que ia ser constituída arguida, etc. E a senhora procuradora disse-me, essa era por causa de uma violação do correio, uma coisa deste género, porque eu abria as cartas, uma coisa deste género, uma invenção. E a senhora procuradora disse-me, eu não percebo porque é que não muda a fechadura do correio. E eu respondi-lhe, olha, doutora, porque eu não acredito que a sua colega do Tribunal de Família tenha a mesma sensibilidade que a doutora. Exato. Pois, porque depois mesmo nestas áreas não deixa de ser uma mente humana a julgar. Claro, e portanto isto é sempre um pau de dois bicos. Agora, eu gosto que as pessoas percebam que não há ninguém que vai convencer alguém a sair desta situação. Tem que ser a própria pessoa a tomar essa decisão. Até porque depois se alguma coisa não corre tão bem, essa própria pessoa não estar a acusar, pois, porque eu saí porque o outro me convenceu. Sim. Tem que ser mesmo de dentro, não é? Tem que ser uma decisão do próprio. Sim. E a partir daí é preciso ter sempre um plano. E essa força, essa resiliência que traz como característica sua, porque acredito também, porque eu ouvi casos e estou a falar com base aqui num que ouvi, tive há uns anos uma paciente que me disse que ela tem OCD, transtorno obsessivo compulsivo, e que ela desenvolveu porque era criança e sempre testemunhou a violência doméstica do pai para a mãe, e a mãe várias vezes lá se enchia de coragem e levava ela e a irmã para outra casa, às vezes de amigos, outras vezes de familiares, mas depois o pai lá encontrava onde é que elas estavam e convencia a mãe, e a mãe voltava. E essa pessoa, minha paciente, custava-lhe mais às tantas o regressar a casa sabendo que tudo se ia repetir novamente, portanto a mãe ceder, tanto pela própria mãe e pelos próprios filhos, a mãe ceder novamente, apesar de ser o pai delas, não é? Apesar disso, custava-lhe mais o retorno do que só a mãe decidir, ok, sai daqui. E ela desenvolveu inclusive estes transtornos obsessivo-compulsivos. E ela contava-me um episódio de que lavava durante, 2, 3 horas o mesmo prato, desenfreadamente, que ainda não estava bom, porque, não é? Claro que deixa marcas também nos filhos. Portanto, só estou a trazer este exemplo, e volto a dizer, é sempre subjetivo e é sempre realmente importante individualizar, como estava a dizer, desde o contexto, desde o agressor à própria pessoa, a tudo. Ainda assim, muitas vezes acredito que as mulheres não saem porque, mas é o pai dos meus filhos, mas é a minha casa, mas eu não tenho meios de sobrevivência, e a Rita também traz esse seu testemunho. A questão que é transversal é a sobrevivência, porque a maior parte das pessoas que vivem num contexto de violência doméstica estão dependentes. Exato. De repente estão dependentes, ou então foram-se colocando numa situação de dependência. E essa dependência é financeira e é emocional. E é muito complicado sair dessa situação, por acaso. E depois é muito humilhante, porque uma pessoa toma uma decisão desta dimensão e depois ainda tem que ir a tribunal e ser humilhada num tribunal, porque alguém diz, mas a senhora é uma pessoa inteligente, e porque é que, portanto, põe em causa, não é? Exato. Mas tem estudos, e porque é que isto? Mas porque é que tive 3 filhos? E, portanto, todo o processo é uma humilhação, quer esteja a viver uma situação de violência doméstica, quer depois queira ver apuradas responsabilidades do agressor. Falta um bocadinho mais também de humanidade em quem pega nos casos, e não, lá está, não ficar no julgamento de mas porquê que isto e porquê que aquilo, e realmente perceber que somos humanos e que de repente também houve amor ou paixão, ou o que for, e há uma pessoa, portanto também há momentos evidentemente que quem está sempre, quem sofre mais, a minha preocupação ao longo dos anos foi sempre proteger os meus filhos, ponto. E portanto hoje eu falo disto abertamente e também tenho que ser honesta. Eu sou conhecida pela minha frontalidade,
Eu falo disto abertamente porque eles são todos maiores de idade, à exceção de uma delas, mas são todos maiores de idade ou estão quase na maioridade, e portanto eu falo com outra tranquilidade, porque se calhar há 5 anos atrás eu nem falava nisto, porque evidentemente as pessoas têm razão para se sentirem intimidadas com o grau de perseguição que existe a estas pessoas que viveram estas situações. Pessoas que têm filhos menores, não é? Porque depois ficam à mercê do sistema, não é? E o sistema entende, do meu ponto de vista, completamente errado, que, por exemplo, um pai que é agressor é um mau marido, mas pode ser um bom pai. E, portanto, quando se parte deste princípio, tudo o que vem a seguir está inquinado. Está completamente inquinado. E eu não percebo porque é que as pessoas têm tanta dificuldade em falar nas coisas pelos nomes, porque é isto que acontece. A partir do momento em que nós partimos do princípio que é um indivíduo que é um agressor, um manipulador, um narcisista, problemas, muitas vezes tem problemas de relacionamento, tem total ausência de empatia, agride a mãe dos seus filhos, pode ser um bom pai, apesar de ter sido um mau marido. Se partimos daqui, tudo o que vem a seguir está inquinado. Exato. Até porque muitas vezes, claro que ainda pode não ser um mau pai ainda, mas esse ato de violência, quando se passa por determinados motivos, mais tarde ou mais cedo também pode, não estou a dizer que é sempre, mas também pode-se virar contra os próprios filhos, quando chegarem a uma idade posterior e disserem qualquer coisa. Eu não concordo. Eu sou muito radical, eu sou muito perentória, porque eu é que vivi essa situação e tenho a certeza que há milhares de mulheres que se identificam com isto, têm muito medo de dizer isto, obviamente, mas a verdade é esta: um indivíduo que agride uma mulher na presença dos filhos nunca na vida poderá ser um bom pai. Sim, ponto. Era o mesmo que estava a dizer. Estava exatamente a dizer isso. Ponto. Até porque lá está, esse ato de violência, mais tarde ou mais cedo também vai... E um dia vai agredir os filhos. Exato. Certo? E portanto, aliás, no meu caso, até chegou a agredir. E portanto, nunca poderá ser um Para bom pai. além disso, já faz a violência à frente dos filhos, já o está a agredir, não é? Sim, claro, é uma violência. Sim, eu estava a dizer exatamente isso, se calhar não me expressei bem. Se calhar, então fui não, não. Eu concordo também. Eu é que sei, porque eu vivi essa situação e, portanto, eu sei que milhares de pessoas vivem esta situação. Sim. E que milhares de pessoas subscrevem isto, e o pânico de quem vive estas situações é precisamente que do outro lado, com a faca e o queijo na mão, está alguém que acha que um marido que agride a mulher pode ser um mau marido, mas pode ser um excelente pai. Exato. Enfim, lá está, ainda há aqui um longo percurso a fazer, a vários níveis. E eu sou da opinião que as pessoas devem simplesmente evitar ao máximo envolver-se na questão, no lado jurídico, e devem procurar focar-se na sua vida e levar a sua vida para a frente. Nas resoluções que podem elas próprias trazer. Naquilo que nós podemos controlar e, sobretudo, proteger os filhos. E se calhar agora aproveito e vou tentar, atenção que nós temos aqui um tempo limitado e que obviamente o conhecimento que tem... Não, mas é maravilhosa. Portanto, o conhecimento que tem daria para estarmos aqui horas e não temos esse tempo, mas eu vou tentar trazer assim algumas temáticas que possam servir a muitas pessoas que nos vão escutar e que nos estão a escutar. Por exemplo, não necessariamente agora saindo do contexto da violência doméstica, mas vamos fazer assim quase uma etapa social, colocando filhos na escola. 2 ou 3 direitos que muitas vezes a mãe, mas também o pai se esquecem que têm. No outro dia, vou-te trazer um exemplo, mas também não quero limitar por aqui. No outro dia vi que agarrou numa frase de alguém que dizia: o diretor da escola do meu filho não me deixa colocá-lo em homeschooling. E a Rita frontalmente dizia, mas, vou dizer de outra forma, mas quase que dizia, mas quem é que manda aqui, quem é que manda no filho, não é? Quem é que tem esse direito de escolha? E há 3 tipos de regime em Portugal, escolares, dizia, portanto, se os 3 são reconhecidos, os 3 são permitidos. Não necessariamente indo só por este tema dos 3 modelos de ensino que existem, mas às vezes pequenas coisas que as pessoas, lá está, acatam o que os outros dizem, por exemplo, e agora indo ao contexto escolar, mas que nós podemos só trazer aqui um lembrete para as pessoas, lá está, que desconhecem que isso também é um direito,
2 ou 3 situações, ou uma, se só se lembrar de uma, que muitas vezes vê que as pessoas desconhecem. Várias. Aliás, isto começa tudo por a maioria das pessoas achar que não tem, vamos lá ver, que não tem direitos nenhuns relativamente aos filhos menores. Portanto, acham que todos mandam o diretor da escola, manda a diretora de turma, manda o senhor do ATL, manda o treinador de futebol, manda este, manda aquele, toda a gente manda ao Estado. Toda a gente manda, menos o pai e a mãe, que eu acho inacreditável e que é completamente contra a nossa Constituição, porque a Constituição garante aos pais o total e exclusiva, o direito exclusivo de garantir a proteção aos filhos menores e decidir sobre a educação que quer para os seus filhos. Portanto, os pais são os únicos responsáveis pelos filhos menores. Ponto. Não é mais ninguém. E eu não sei de onde é que as pessoas foram tirar esta ideia, até onde é que deixaram isto ir, que chega ao ponto de não entrarem dentro da escola onde entregam os seus filhos, de acharem que o diretor da escola é que decide qual é a educação que querem para os seus filhos. Portanto, dar simplesmente os filhos para outros. Exato. E portanto isso é o oposto do que diz a nossa Constituição. Nós vimos, por exemplo, também agora quando foi a altura das vacinas, das vacinas da Covid, que as escolas impunham, não é? Por exemplo, o uso de máscaras até aos jovens. E eu recordo-me, tenho uma amiga que disse aos filhos, não, vocês não vão levar a máscara. E na lei também está escrito que podem ir com a viseira. Portanto, eu mãe, não é? Prefiro que vocês usem a viseira. E isto foi uma polémica. É muito simples, não tinham que ir com nada. Pronto, mas muito ela simples. ainda assim por uma razão optou muito por eles simples. irem A com a viseira. escolaridade é obrigatória, não é? Portanto, não podem impedir as crianças de irem para a escola, certo? Elas estão matriculadas, não podem ser impedidas. Esses artefactos, como eu lhes chamo, são claramente artefactos que prejudicam o direito ao desenvolvimento saudável das crianças. Aliás, vê-se que há crianças que em 2020 e 2021 ficaram sem aprender a ler e escrever. Portanto, hoje têm 13, 14 anos e escrevem mal e leem muito mal. E, portanto, as crianças claramente, estamos a falar do desenvolvimento saudável, desenvolvimento cognitivo. E depois temos a parte emocional. E depois temos a sua integridade física, as dores de cabeça, a falta de concentração, etc, etc, etc. Portanto, quem é que tem que garantir a segurança e a proteção dos filhos? Exato, pelo uso das máscaras. São os pais. Portanto, neste se caso, eu sou mãe, eu digo, não vai usar coisas que prejudicam o seu desenvolvimento saudável, prejudicam a sua saúde física. Sua oxigenação, portanto acarreta uma série de consequências. Não pode ir para a escola, não há problema nenhum, vocês é que estão a impedir, logo ele fica em casa, vocês têm que providenciar. Neste caso em específico, também não me quero rodear aqui à volta deste tema, mas ainda assim, neste caso em específico, apesar da mãe dizer, vocês vão de viseira, e foram de viseira, portanto nem foi sem nada, o diretor daquela escola impediu-os de entrarem. Ótimo, encantado da vida. Portanto, mas imagine o que é que foi para estas crianças que de repente chegaram à entrada da escola e estavam lá contínuas, portanto auxiliares. Isso a mim não me afeta nada. Mas, por exemplo, portanto, o diretor das meninas teve que passar a fornecer os conteúdos programáticos que são dados nas aulas enquanto continuasse esse impedimento, porque essa é a obrigação dele. Uma destas filhas ficou inclusive com algumas questões emocionais, porque foi de um stress ver as amigas a olharem, de repente se calhar também a julgarem, a deixarem de falar, porque nós sabemos que estamos a influenciar uma sociedade, há ali um meio pequenino, escolar que seja, mas que está a olhar para aquelas crianças quase como se elas fossem diferentes, quase que há uma exclusão da própria sociedade, infelizmente. Mas é assim que começam as ditaduras. Pois. Exato. Mas isto só porque estávamos a falar de diretores de escola, não, é a mesma coisa, não obstante ninguém, atenção, não criando aqui que são os diretores ou que são as pessoas, nada disso, mas só contextualizar que, mais uma vez, a importância, como a doutora Rita está a dizer, como a Rita diz... Se as pessoas encarassem isto com esta naturalidade, se soubessem que direitos é que estão aqui em causa... E isto fizesse parte do seu, vamos lá ver, do seu manancial de conhecimento,
isto era algo natural, não há problema nenhum, não vai, sim senhor, então não se esqueça, tem que mandar os conteúdos, porque está a impedir a criança de entrar, evidentemente, tem que fornecer os conteúdos pedagógicos, tudo o que ensinar, e isto vale para tudo. Portanto, se as pessoas souberem, sabem como comportar-se com naturalidade, não precisam de criar um conflito ou um incidente diplomático à porta da escola, não, é uma coisa natural. Porquê? Porque é um direito. Sim, por acaso esta mãe, eu acho que, pelo que eu percebi, ela não criou esse conflito, foi ok, não vão, mas meteu a escola em tribunal porque a escola não permitiu mesmo que as crianças entrassem, e aquilo arrastou-se 1 mês ou 2 ou 3, até que depois a escola é que... pensou melhor. Sim, analisou a coisa. Sim, pensou melhor. Mas não deixou de haver esse tempo, e às vezes falta, vou agarrar outra vez na característica que traz para si, essa resiliência, seja mãe, pai ou pessoa noutro contexto, não é? Às vezes falta essa consistência na pessoa de persistir. Sim, exatamente. Não é? Exato. Com toda a tranquilidade, mas é isto eu é que sei o que é melhor para os meus filhos. E, portanto, eu é que sei o que é que os vai prejudicar. E, portanto, isto é algo natural. Eu não posso entregar... repare, isto é o mesmo princípio para tudo. Eu não posso entregar os meus filhos pequenos a alguém que não se comunica comigo, que não sabe tomar conta deles, nunca tomou conta, enfim, que não sei onde é que vive, certo? Certo? Certo. Da mesma forma que não entrega aos seus filhos na escola sem dar algumas indicações, algumas crianças têm necessidades especiais, têm alergias, têm isto e aquilo. Portanto, se a Lisa ficasse a tomar conta dos meus filhos, eu tinha que fazer provavelmente um manual, porque eles eram todos doentes, asmáticos, edemas da glote, havia um que podia morrer a qualquer 5 minutos, morria, tinha uma alergia esquisitíssima. E, portanto, eu tinha que lhe dar a informação. Para quê? Para assumir a responsabilidade de os manter em segurança, certo? Agora, se nós aceitamos entregar e não querer saber, essa é uma decisão de cada um, certo? Agora, eu tenho o direito de garantir a segurança deles. Agora, eu só posso escolher se estiver na posse das 2 informações. De acordo? Exato. Porque não pode escolher só com uma alternativa, isso não é uma escolha. Lá está, falta mesmo conhecer os direitos em todos os contextos. Sim. Oh Rita, e já agora, e que estamos a falar também de saúde, e eu não sei se teremos muito mais tempo para ir a outros contextos, mas ainda assim, pelo menos acho que a saúde também é outra área tão importante na vida, são todas, de certa forma, mas que direitos é que tem assistido, principalmente desde que tem criado esta mentoria, ajudando as pessoas a conhecer os seus direitos, é que têm, que contextos, que situações na área da saúde é que têm chegado até si, em que vê que a pessoa realmente desconhece totalmente direitos que tem? Essa é uma pergunta muito difícil, porque o grau de desconhecimento é absurdo. Eu tive outro dia uma senhora que esteve num mini curso que eu dei só sobre a saúde e que me disse, que, apesar de que já segue o meu trabalho há algum tempo, e que me disse que esteve 9 horas com o pai numa maca, sendo que o pai é um doente oncológico em situação de cuidados paliativos, e que ao fim de 9 horas resolveu ir perguntar ao segurança se ainda demorava muito. Uou. Eu considero isto, assim, se quiser, um supra-sumo da falta de conhecimento, ou seja, não aceito. Compreendo, mas não aceito. Por isso, eu diria que o acesso à saúde é um direito de todos os portugueses têm direito de acesso à saúde, e isso significa que, a partir do momento em que entra numa unidade prestadora de cuidados de saúde, não lhe podem negar esses cuidados de saúde, porque inclusivamente isso pode ser crime de omissão de auxílio, e, claro, a partir daqui as pessoas não sabem rigorosamente nada, não é? Depois, é usada também uma semântica. Hoje em dia isto nota-se muito, é usada também uma semântica muito própria, não é? Portanto, são usadas palavras muito próprias com o objetivo de manipular as pessoas a aceitarem tudo e mais alguma coisa. É usado, por exemplo, aquele comando do é obrigatório fazer assim, é obrigatório fazer assado. As pessoas não sabem o que é que quer dizer é obrigatório.
Uma coisa, só é obrigatório se houver um castigo. Se não houver um castigo, nada é obrigatório. Evidentemente. Isto é muito simples. Agora, a palavra obrigatório é que desperta na maioria das pessoas um sentimento de obediência. Mas a verdade é esta: algo só é obrigatório se houver um castigo. Lá está, que dizia há pouco. Portanto, a ignorância do povo dá jeito. Claro. Porque de repente nós controlamos mais facilmente. Lógico. E aqui, lá está esse exemplo, não é? Lógico. Com boa intenção ou sem boa intenção, Não a interessa, verdade é que não interessa. leva-se para Exato. esse caminho. Repare, inclusivamente há uma grande fatia de pessoas que cumprem ordens sem perceberem que ao cumprirem essas ordens que são completamente ilegais, podem inclusivamente estar a cometer crimes. Portanto, nós estamos num ponto em que a ausência do conhecimento mínimo para viver em democracia é algo que se pode inclusivamente virar contra o próprio povo. Verdade. Certo? Depois lá está, acatando essa ordem também faz com que... Efeito dominó. Exatamente, pronto, nem precisa dizer mais nada, é Efeito isso mesmo. dominó. E neste caso, por exemplo, nesse exemplo que trouxe, essa pessoa que ficou com o pai 9 horas à espera, também diria que é um exemplo típico do que tão bem educados que nós fomos, entre aspas, não é? Deseducados. Exato, educados no sentido de a obedecer, que a pessoa aguenta 9 horas. Mas tem outras situações, Por muitas exemplo? situações. O facto de ir pedir ao segurança, o pedir está errado logo, começa pelo pedir, está errado. Mas o facto de se dirigir ao segurança... Quase como se fosse incomodar, não é? Exato, portanto as pessoas estão colocadas num patamar de Que não têm completa direitos. submissão, porque verdade. não fazem ideia que têm direitos. É verdade. Nós nem sabemos que não sabemos. Lá está. É verdade, é tão importante. Rita, hoje que está a sair este episódio para o ar, está a começar o seu curso, esta mentoria, em Direitos Fundamentais. É o Master em Direitos Fundamentais, é uma formação que eu criei em 2021, que entretanto já foi aperfeiçoada, são 6 módulos, direitos fundamentais, saúde, educação, trabalho, comunicação, e em 2024 inclui um módulo de ciência política, porque também acho que as pessoas têm que saber como é que isto funciona minimamente. E são 3 meses de aulas, 2 vezes por semana, em direto, ao vivo, e depois todas as aulas ficam gravadas e qualquer aluno pode ver e rever sempre que quiser. E hoje começa esta turma 12, já são 12 turmas, são mais de 3.200 alunos ao longo de 3 anos. Muito bom. Eu acho que é motivo de grande orgulho. Eu estou muito feliz com os resultados, principalmente com os resultados, não com os números, mas com os resultados. E começa hoje mais uma etapa, mais esta jornada. Vamos fazer uma paragem durante o mês de agosto. Qualquer pessoa pode entrar nesta formação. A primeira aula é uma aula de apresentação, por isso tem muita gente que entra na segunda aula. Qualquer pessoa pode entrar, ainda vai muito tempo. Lá está, não só para conhecer os seus direitos, porque lá está, totalmente se desconhece, e eu incluo-me aqui também, mas porque ao aprender um pouco, eu também acredito depois também no efeito dominó, agora positivamente, ao aprender um pouco começa a abrir a consciência para tantas situações que muitas vezes não eram pensadas e leva-se mais vezes a um pensamento crítico. Voltamos Começa a esta ser expressão. instintivo. Sim. Começa a ser uma questão já instintiva. É verdade. Comportamental, mas instintivo. É verdade. Eu, por exemplo, eu sinto que eu não conheço os meus direitos em tantos casos, mas ao mesmo tempo, pela vida, também fui, não acho que seja a pessoa mais, atenção, de pensamento crítico, mas também fui tendo o meu pensamento crítico. Para já porque estudei saúde não convencional, portanto isso de repente abriu-me várias Exato. perspectivas. Exato. Depois, por exemplo, mesmo... Agora, quando foi a Covid, claro que a vacinação, espera aí, o que é que nos estão aqui a impingir, de certa forma, se não há efetivamente uma comprovação, pelo menos a médio prazo, não é? Por exemplo, portanto, esses pensamentos vieram ainda sem se falar. Eu lembro-me de perguntar assim, não desfazendo nada, atenção, nunca é o objetivo, aqui é passarmos informação, mas eu lembro-me de perguntar assim, ainda por um lado também a vibrar em medo, para todos os governos do mundo estarem a fechar fronteiras, perderem a parte económica, que é o mais importante para todos, não é o povo, é a economia, o que é que pode estar por detrás
porque tem que haver aqui alguma coisa, porque senão eles também não abriam mão assim totalmente da economia. Eu lembro-me de fazer esta pergunta a mim própria, e passado uns dias, um mês, começou-se a ouvir falar das vacinas, e eu, isto é capaz de reverter milhões que se perdem ao se fechar portas, porque se o objetivo do Estado, e eu não sou a pessoa mais entendida, volto aqui a dizer, acabo por viver muito na minha bolha também, com os meus filhos, etc., mas ainda assim tive esse pensamento minimamente crítico, foi, espera, não é o interesse sobre nós, não é? É um interesse de outra coisa. Portanto, o que é que pode estar aqui também? Porque senão não fechavam assim tão prontamente. E, por exemplo, quem fala disso, como também viajei com os meus filhos, acabei por perceber que havia homeschooling, fiz 10 anos de homeschooling entre os vários miúdos, às vezes indo para a escola, outras vezes não estando na escola, mas fui, no meu próprio modelo de vida que foi acontecendo, fui percebendo outras realidades, o parto também, perceber, espera aí, enquanto no primeiro eu obedeci totalmente, a seguir já não foi assim, e perceber que temos voz, que eu posso dizer, não, eu não quero ser cortada, eu não quero isto, eu não quero aquilo, a não ser que efetivamente seja mesmo necessário, não é? Mas trazermos essa voz, porque nós, e apercebo-me disso, nós muitas vezes nem isso sabemos, nem isso conhecemos, nem isso pensamos. Portanto, acredito mesmo, e por isso estou muito orgulhosa e muito contente de ter vindo até aqui, porque acredito mesmo que as pessoas precisam de conhecer um pouquinho os seus direitos e que isso vai ajudá-las nesse efeito dominó positivo. Em tudo, no trabalho, na educação, no acesso à saúde, em tudo. Muito bom. Não sei se há mais qualquer coisa que gostaria de acrescentar. Falámos um bocadinho de violência doméstica e desta situação toda, um pouquinho, como é óbvio. Falámos da parte da escola também só um bocadinho, porque há tanto, e sei que depois no seu master há de falar, da saúde. Quer trazer mais alguma coisa que gostasse de dizer? Eu acho que também é muito importante as pessoas perceberem que nós estamos a atravessar um momento histórico, a todos os níveis, social, político, e que todos nós temos um papel no mundo, evidentemente, e que é muito importante que as pessoas percebam a dimensão das coisas, que entendam a dimensão das coisas. Por outro lado, acho que é muito importante que de uma vez por todas se consciencializem que ninguém é dono de ninguém, ou seja, não há emprego nenhum que justifique tudo e mais alguma coisa, porque isso é uma forma de dependência, e que as pessoas têm direitos, eu tenho um público muito vasto, portanto, não sei, desde pessoas que estão reformadas, pessoas que estudaram pouquíssimo, mal sabem ler e escrever, a engenheiros de minas, a biólogos marinhos, a diretores de recursos humanos. Eu tenho um público muito vasto. Uma senhora que me segue, por exemplo, tem 89 anos e que me adora e manda-nos as mensagens e não sei o que. Portanto, eu consigo chegar a todo o tipo de pessoas. E o que eu acho que a mensagem mais importante é urgente conhecer os direitos que temos, porque é isso que fará toda a diferença num futuro próximo. Nós sabemos que direitos é que temos, nós sabemos comportar-nos em sociedade usando os nossos direitos, porque o facto de não os conhecermos já nos trouxe a situações muito perigosas. Lá está, e trazendo novamente o que trouxe há pouco, não conhecendo se calhar leva-nos mais rapidamente a um conflito, com emoções à mistura, etc., do que, quando conhecemos o direito, se calhar sabemos nos posicionar e como argumentar sem estar em conflito, não é? Eu sei que isto é um direito, não é? É uma certeza. Passa a ser algo que nos leva a outro lugar. Há coisas que deixam de ser tema. Nem sequer são temas. Portanto, há coisas que deixam de ser tema, de preocupação. Por isso é que eu acho que é muito importante e que nós estamos num ponto da história da humanidade em que há que valorizar isso. É verdade. E eu para terminar também gostava só de agarrar no que dissemos do início, do que trouxe, que neste contexto histórico, nomeadamente político, mas não só, efetivamente o povo está muito habituado a delegar que alguém pense por si, que alguém tome conta, e a confiar muito cegamente. E, por exemplo, e só para não ficarmos só nestes temas, mas terminando por aqui,
Vê-se na saúde, quando esperamos que o medicamento faça tudo e quase que eu não tenho que mudar nada. Vemos nos comportamentos, quando pomos para fora o que é que o outro tem de mudar, quase como se eu também não tivesse que o fazer. Vemos, por exemplo, temos aqui uma cosmética natural, nós vamos a um supermercado e as pessoas compram cegamente tudo porque aquele supermercado tem anos, não é? Eu confio em todos os produtos que estão no supermercado, e quem diz supermercado diz qualquer outro estabelecimento, e muitas vezes não é verdade, porque, por exemplo, até na cosmética, em cosméticas, enfim, não importa, mas muitas marcas também têm químicos sintetizados, têm derivados de petróleo, têm substâncias que são altamente prejudiciais, e a pessoa desconhece, não faz uso nem de direitos, nem de conhecimento de rótulos. Na verdade, lá está, vivemos mesmo em ignorância a várias áreas. E, portanto, acredito mesmo, e volto aqui a dizer, que o seu Master é uma porta de entrada para muito que se há de abrir. Acredito mesmo. Por isso, Rita, muita gratidão por ter vindo até aqui, por ter trazido um bocadinho do tanto que tem a partilhar. Fica aqui o convite para o meu público e não só, que possam ir partilhando este episódio e convidando as pessoas realmente a saberem mais dos seus direitos e levarem-se a esse pensamento crítico, porque acredito que são portas de entrada para tanto. Eu agradeço muito o convite, foi um gosto, o cenário é lindo, este é um sítio lindo, eu sou uma cristã convicta e por isso, para mim, este é um cenário maravilhoso, maravilhoso, e eu é que tenho que lhe agradecer muito ter-se lembrado de mim, e espero que esta conversa tenha sido útil, pelo menos tenha deixado as pessoas com interesse em tentarem perceber um pouco mais, tentarem ser um bocadinho mais donas da sua vida. Acredito que sim, acredito que a minha comunidade é uma comunidade que está predisposta a escutar, a receber essa mensagem e aberta, muito aberta a isto. Obrigada. Obrigada, Lisa. Muito obrigada. Desse lado, espero que tenhas gostado. Acredito mesmo que sim. Retira, como sempre, retira o melhor para ti. Mune-te de informação. Abre o teu pensamento crítico. Não te subjugues só porque sim. Deixo-te um grande beijinho, um meu grande abraço e até para a próxima semana. E esta temporada tem o apoio da NutriBio.